Ivanildo? Oh, desculpe, irmão. Esqueci de ligar aqui. Boa noite a todos. Vai ter agora a leitura do estudo do livro de Macintosh, na página 8, começando. Agora a questão é: essa igreja está na terra neste momento? Certamente é tão verdade que há uma igreja agora nesta terra. E quanto há que haver um acapa, a- acapamento, desculpe aí, acampamento, né, no deserto antigamente, sim, e tão verdadeiramente quanto Deus estava naquele acampamento, para atender a todas as exigências. Assim, verdadeiramente, Ele está agora na igreja para ordenar e guiar em tudo, como lemos. Vós sois juntamente santificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2. Isso é bastante suficiente. Tudo o que queremos e nos apagar por uma fé simples a essa grande realidade, o nome de Jesus é tão suficiente para todas as exigências da Igreja de Deus quanto para a salvação da alma. Um tão verdadeiro quanto um outro, onde dois ou três estiverem reunidos em ou para meu nome, aí estou eu no meio. Mateus 18. Isso deixou de ser verdade. E se não, a presença de Cristo não é suficiente para a sua igreja. Precisamos começar a planejar ou trabalhar por nós mesmos em um assunto da igreja, não mais do que na questão da salvação da alma, o que dizemos aos pecadores. Confie em Cristo, o que dizemos aos santos. Confie em Cristo, o que dizemos a uma assembleia de santos, pouco ou muito. Confie em Cristo, há algo que ele não possa administrar, há algo muito difícil para ele. Seu tesouro de dons e graças se esgotou e ele não é capaz de suprir dons ministeriais e ele não pode suprir o evangelista, pastores e mestres. Ele não pode suprir perfeitamente todas as multiplicar a necessidade de sua igreja no deserto. Uau, agora me perdi aqui, deserto. Se não, onde estamos, o que faremos? Para onde nós voltaremos? O que a congregação antiga tinha que fazer? Olhar para Jeová, para tudo, sim, para tudo, para comida, para água, para roupas, para orientação, para proteção, para todas as suas fontes estavam nele. Devemos nos voltar para outras pessoas? Nunca.
Nosso Senhor Cristo é amplamente suficiente a pensar de todos os nossos fracassos e ruínas. Nosso pecado e infidelidade, ele enviou o Espírito Santo, o bendito parasita, o bendito Paráclito, para habitar em seu povo, para formulas los em um só corpo, uni-los à sua cabeça viva no céu. Ele é o poder da unidade e da comunhão, do ministério e da adoração. Ele não nos deixou e nunca o fará, apenas deixamos confiar nele e deixamos usá-los. Deixamos de dar-lhe espaços para agir. Sobe mais um pouquinho. Para agir. Também perdi. Desculpe aí, irmão Jefferson. Para agir. Voltando. Agora me perdi. Subiu demais, será? Para Jeová todos. Eu acho que era aqui. Na cidade dos multiplicar as necessidades da sua igreja no deserto, senão. Perdão, Ronildo, Oi. a sua voz está, desde o início, está tipo, como se estivesse gripado ou falando pelo Falhando, nariz. falando pelo nariz. O gripado, parece que está gripado. Eu também, licença aqui, viu, irmãos. O irmão Paulo levantou a mão, fez alguma coisa, irmão? O irmão Paulo Henrique. Não, era para falar com ele. Vamos nos proteger cuidadosamente. Onde ele parou. Ah, obrigado. Ah, ok, obrigado aí. Ou é o notebook, ou é o celular aí, Bonildo. Se você quiser, eu continuo aqui, irmão. Pô, tá ok, irmão, porque eu acho que pelo PDF tá minha. Porque, Tá? como o George explicou, eu também não consigo nem. Aí eu te, te direcionar de onde parou, né? Às vezes, quando você se perder, porque eu não tenho como selecionar o texto. O texto, assim, botando aquela faixinha. Pronto, eu vou Então você continuar aqui, continua. Tá ok, irmão, obrigado. tranquilo. Abrir o microfone agora também. Vamos lá. Apenas deixe-nos confiar nele. Deixe-nos usá-lo. Deixe-nos dar espaço para agir. Vamos nos proteger cuidadosamente contra tudo o que possa tender a apagá-lo, a impedi-lo ou a entristecê-lo. Vamos reconhecê-lo em seu próprio lugar apropriado na Assembleia e nos render em todas as coisas à sua orientação e autoridade. Aí continuamos aqui nesse outro parágrafo, irmãos, para quem está acompanhando. Aqui estamos persuadidos. Está o verdadeiro segredo do poder e da bênção. Negamos a ruína? Como poderíamos? Ai de mim, ai de mim. Ela se apresenta como um fato muito palpável
e gritante para admitir negação. Buscamos negar nossa parte na ruína, nossa loucura e pecado. Oxalá sentíssemos isso mais profundamente. Mas devemos aumentar nosso pecado, negando a graça e o poder de nosso Senhor para nos encontrar em nossa loucura e ruína. Devemos abandoná-lo à fonte de águas vivas e cavar para nós mesmos cisternas, rotas que não podem reter água. Devemos nos afastar da rocha das eras e nos apoiar nos juncos quebrados da nossa própria invenção. Deus nos livre. Em vez disso, deixe que a linguagem de nossos corações seja ao pensarmos no nome de Jesus. A salvação é encontrada nesse nome. Cura para a minha dor e cuidado. Um bálsamo de cura para cada ferida. Tudo o que eu quero está lá. Mas não deixe o leitor supor que queremos emprestar o menor apoio à pretensão eclesiástica. Nós abominamos perfeitamente qualquer coisa assim. Nós a consideramos totalmente desprezível. Acreditamos que não podemos tomar um lugar muito abaixo. Um lugar baixo e um espírito humilde são o que somente nos torna em vista de nosso pecado e vergonha comuns. Tudo o que buscamos manter é isto: a suficiência total do nome de Jesus para todas as exigências da Igreja de Deus, em todos os tempos e sob todas as circunstâncias. Havia todo o poder naquele nome nos tempos apostólicos. E por que não agora? Alguma mudança passou por aquele nome glorioso? Não. Bendito seja Deus. Bem, então é suficiente para nós, neste momento, e tudo o que queremos é confiar nele completamente e mostrar que confiamos assim, descartando completamente todos os outros motivos de confiança e saindo em decisão ousada para aquele nome inigualável e precioso. Ele, bendito seja o seu nome, desceu até a menor congregação, a menor pluralidade, na medida em que ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu. Isso ainda é válido? Perdeu o seu poder? Não se aplica mais? Onde foi revogado? Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem estar comentando, interrompendo, e também avisando, né? Como nós começamos a leitura, era 8h30, nós vamos até 9h20, tá bom, irmãos? Só lembrando aqui. Ó leitor cristão, nós o convocamos por todos os argumentos que devem pesar em seu coração, para dar seu cordial assentimento e consentimento a esta única verdade eterna, a saber, a suficiência total do nome do Senhor Jesus Cristo para a Assembleia de Deus, em todas as condições possíveis em que ela pode ser encontrada ao longo de toda a sua história. Nós o convocamos não apenas a sustentar isso como uma teoria verdadeira, mas a confessá-la na prática, e então, certamente, você experimentará a profunda bem-aventurança da presença de Jesus no lugar exterior,
uma bem-aventurança que deve ser experimentada para ser conhecida, mas uma vez realmente experimentada, ela nunca pode ser esquecida ou rendida por nada além disso. Mas não tínhamos intenção de prosseguir com a linha de pensamento anterior até agora. Ou deve escrever uma introdução tão longa para a seção do nosso livro que está aberta diante de nós e para a qual agora convidaremos a atenção especial do leitor. Ao olhar atentamente para a congregação no deserto, Atos 7:38, descobrimos que ela é composta de 3 elementos distintos, a saber, guerreiros, trabalhadores e adoradores. Havia uma nação de guerreiros, uma tribo de trabalhadores, uma família de adoradores ou sacerdotes. Demos uma olhada no primeiro deles e vimos cada um de acordo com a sua linhagem, assumindo sua posição por seu padrão, de acordo com a designação direta de Jeová. E agora, nos deteremos por alguns momentos do segundo e veremos cada um em seu trabalho e serviço, de acordo com a mesma designação. Consideramos guerreiros, meditemos nos trabalhadores. Os levitas eram distintamente marcados de todas as outras tribos e chamados para um lugar e serviço muito específico. Assim, lemos sobre eles. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem farás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu designarás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o ministrarão e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o demonstrarão. E quando o tabernáculo tivesse de ser armado, os levitas o armarão. E o estrangeiro que se chegar será morto. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu acampamento, e cada um no seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Números 1, 47 ao 53. E novamente lemos: mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 2, 33. Desculpa. Mas por que os levitas? Porque essa tribo foi especialmente marcada de todas as outras e separada para um serviço tão santo e elevado. Havia alguma santidade ou bondade especial sobre eles para justificar sua distinção? Não por natureza, certamente, nem ainda pela prática,
como podemos ver pelas seguintes palavras: Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade estão em suas habitações. Ó minha alma, não entres no seu segredo, a sua assembleia, minha honra, não te unas, porque a sua ira mataram um homem, e na sua obstinação derrubaram um muro. Maldita seja a sua ira, porque era feroz, e a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis 49. Assim, era Levi por natureza e por prática, obstinado, feroz e cruel. Quão notável que tal pessoa fosse escolhida e levada a um lugar de privilégio tão alto e santo. Certamente podemos dizer que foi graça do começo ao fim. É o caminho da graça assumir os piores casos. Ela se abaixa até as profundezas mais baixas e reúne seus troféus mais brilhantes dali. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,16. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3. Só um breve comentário, irmãos. Desde que nós damos Levítico, né? De Mactosh também. Aqui estamos continuando em Números. Quando nós finalizamos, né, a leitura de Levítico, por mais que a gente, perdão, né, que por mais que ali estava falando do Antigo Testamento, eu nunca vi, né, depois desse estudo, ter revelado tanta graça, né, dentro do judaísmo, né? Mesmo Israel tendo leis para viver aqui nesta terra, houve tanto gozo em mim, porque revelou tanto Cristo, como Cristo se revela para cada um de nós, né? Não sei se algum irmão teve esse entendimento, né? Que mesmo um livro que antigamente eu não vou mentir para os irmãos, eu não gostava de ler Números, Levíticos, mas o Senhor dirigiu esse irmão a escrever esse estudo que ajudou muito, né? E esse parágrafo aqui realmente cada um tomando aqui, eu falo por mim, eu creio que todo mundo, cada irmão aqui, cada irmã tem que tomar também, né? Quando ele diz aqui, né? Ele pergunta se a tribo de Levi era especial, tinha alguma coisa melhor do que as outras, né? E aí o irmão revela aqui no finalzinho, né, nessas passagens, que foi por graça, como nós, antes, antes pecadores, inimigos da cruz, e hoje, pela fé que nosso Deus introduziu em nós, podemos crer no Filho dele, sermos salvos e termos não só os privilégios, mas sermos elevados a um povo celestial. Por isso que devemos reter essas verdades com muito gozo,
É isso, irmãos. Vamos dar continuidade. Eu perguntei porque sobre essa questão de entender Levítico de uma forma que o Senhor já agia com graça desde de Gênesis, né? Eu não sei se os irmãos responderam com legal, porque eu estou na parte do livro, então, se algum irmão puder só dizer, não, eu também entendeu assim, ou também que não entendeu dessa forma, pode abrir o microfone. Continuando. Mas quão impressionante é a linhagem. Ó minha alma, não entres no seu segredo, a sua assembleia, minha honra, não te unas. Deus tem olhos mais puros do que para contemplar o mal e não pode olhar para a iniquidade. Deus não podia entrar no segredo de Levi ou se unir à sua assembleia, Isso era impossível. Deus não podia ter nada a ver com obstinação, ferocidade e crueldade. Mas ainda assim, ele podia trazer Levi para o seu segredo e uni-lo à sua assembleia. Ele podia tirá-lo de sua habitação, onde havia instrumentos de crueldade, e trazer para o tabernáculo para ser ocupado com os instrumentos e vasos sagrados que estavam lá. Isso era graça, graça livre e soberana. E aqui deve ser buscada a base de todo o serviço abençoado e elevado de Levi. No que lhe dizia a respeito pessoalmente, havia uma distância imensurável entre ele e um Deus santo. Um abismo que nenhuma arte ou poder humano poderia transpor. Um Deus santo não poderia ter nada a ver com obstinação, ferocidade e crueldade. Mas um Deus de graça poderia ter a ver com Levi. Ele poderia visitar tal pessoa com soberana misericórdia, eleva-la das profundezas da sua degradação moral e levá-la a um lugar de proximidade com ele. Só vou dar um tempinho aqui, irmãos, que tem irmão chegando ainda aqui, viu? E, ó, que contraste maravilhoso entre a posição de Levi por natureza e sua posição pela graça. Entre os instrumentos de crueldade e os vasos do santuário. Entre Levi em Gênesis 34 e Levi em Números 3 e 4. Mas vejamos o modo como Deus lidou com Levi, o terreno em que ele foi trazido a tal lugar de bênção. Ao fazer isso, será necessário que nos refiramos ao capítulo 8 do nosso livro. E lá somos levados ao segredo de todo o assunto. Veremos que não havia e não poderia haver nenhuma permissão de nada que pertencesse a Levi, nenhuma sanção de qualquer um dos seus caminhos. E ainda assim, houve a mais perfeita demonstração de graça. Graça reinando por meio da retidão. Falamos do tipo e seu significado. Fazemos isso em vista daquela declaração já mencionada. Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como tipos. Não é uma questão de
quão longe os levitas viram através destas coisas. Este não é o ponto. Não devemos perguntar o que os levitas viram nas relações de Deus com eles, mas o que aprendemos. Mas o que aprendemos? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Asperge água da purificação sobre eles, e rapem toda a sua carne, e levem as suas vestes, e lavem suas vestes, e assim se purificarão. Números 8, do 5 ao 7. Aqui temos em tipo um único princípio divino de purificação. É a aplicação da morte à natureza e a todos os seus hábitos. É a palavra de Deus trazida para suportar o coração e a consciência de forma viva. Nada pode ser mais expressivo do que a dupla ação apresentada na passagem acima. Moisés deveria aspergir água de purificação sobre eles. E então eles deveriam raspar todo o seu corpo e lavar suas vestes. A grande beleza e precisão aqui. Moisés, como representante das reivindicações de Deus, purifica os levitas de acordo com essas reivindicações. E eles, sendo purificados, são capazes de trazer a navalha afiada para suportar tudo o que era o mero crescimento da natureza e lavar suas vestes, o que expressa, em forma típica, a purificação de seus hábitos de acordo com a palavra de Deus. Esta era a maneira de Deus enfrentar tudo o que pertencia ao estado natural de Levi. A obstinação, a ferocidade e a crueldade. A água pura e a navalha afiada foram colocadas em ação. A lavagem e o barbear tiveram que continuar antes que Levi estivesse apto a se aproximar dos utensílios do santuário. Assim, em todos os casos, não pode haver nenhuma permissão da natureza entre os trabalhadores de Deus. Nunca houve um erro mais fatal do que tentar alistar a natureza a serviço de Deus. Não importa como você pode se esforçar para melhorá-la ou regulá-la. Não é a melhoria, mas a morte que valerá. É da mais alta importância possível para o leitor se apoderar com clareza e força desta grande verdade prática. O homem foi pesado na balança e achado em falta. O prumo foi aplicado a ele e ele foi achado torto. Não adianta tentar se reformar. Não servirá, exceto a água e a navalha. Deus encerrou a história do homem. Ele a encerrou na morte de Cristo. O primeiro grande fato que o Espírito Santo pressiona sobre a consciência humana é que Deus proferiu seu veredito solene sobre a natureza humana e que cada um deve aceitar esse veredito contra si mesmo pessoalmente.
Não é uma questão de opinião ou sentimento. Uma pessoa pode dizer, não vejo ou não sinto, que sou tão ruim quanto você parece, perdão, que sou tão ruim quanto você parece fazer parecer. Respondemos, isso não afeta a questão nem um pouco. Deus declarou seu julgamento sobre nós, e é o primeiro dever do homem concordar e se curvar a isso. De que utilidade teria sido para Levi dizer que não concordava com o que a palavra de Deus havia dito sobre ele? Isso poderia, isso, isso teria alterado a questão quanto a ele? De maneira nenhuma. O registro divino permaneceu o mesmo, quer Levi o sentisse ou não, mas claramente foi o primeiro passo no caminho da sabedoria a curvar-se sob o peso daquele registro. Tudo isso é expresso em tipo, na água e na navalha, na lavagem e no barbear. Nada poderia ser mais significativo ou impressionante. Esses fatos, esses atos estabelecem a verdade solene da sentença de morte sobre a natureza e a execução do julgamento sobre tudo o que a natureza produz. E qual, perguntemos, é o significado do ato iniciático do cristianismo, o ato do batismo? Ele não estabelece o fato abençoado de que nosso velho homem, nossa natureza caída, é completamente posto de lado e que somos introduzidos em uma posição inteiramente nova, verdadeiramente. E como usamos a navalha? Por meio de autojulgamento rígido, dia a dia, pela severa rejeição de tudo o que é do crescimento da natureza. Este é o verdadeiro caminho para todos os trabalhadores de Deus no deserto. Quando olhamos para a conduta de Levi em Siquém, em Gênesis 34, e o registro a respeito dele em Gênesis 49, podemos perguntar: como pode alguém assim ter permissão para carregar os vasos do santuário? A resposta é: a graça brilha no chamado de Levi, e a santidade brilha na purificação de Levi. Ele foi chamado para a obra, de acordo com as riquezas da graça divina, mas ele foi preparado para a obra de acordo com as reedificações da santidade divina. Trocando aqui em miúdos, né, irmãos? Deus designou a Moisés, como ele já foi lido aqui, né? Eles tinham que ser purificados, né? Através da água purificada, se eu não tiver errado, né? É água purificada, da raspagem, né, do corpo. E nós, né, nós somos lavados pelo poder da palavra, né? Pelo poder da palavra, porque esses últimos parágrafos falam da questão da natureza, né? E que nós temos a natureza, que é a natureza carnal, mas tem uma passagem que fala que nós devemos ser espirituais, né?
quando fala que o homem espiritual discerne todas as coisas. É essa passagem que eu queria estar trazendo aqui, em relacionando com essa tribo de Levi. E isso acontece, irmãos, quando nós temos essa comunhão com o Senhor e também de sermos lavados pelo poder da palavra dele, né? Então, quanto mais nós buscamos estar lendo e meditando, né? Trazendo agora para a nossa vida prática, né? Então, aí nós... É igual aquela ilustração, não sei se os irmãos já viram, né? Você pega um copo com água suja, se você jogar na água limpa, contamina. Mas se você pegar a água limpa e ir jogando na água suja, ela vai limpando, vai expelindo toda aquela sujeira, que no caso seria essa palavra que ele diz aqui, nossa natureza, né? E aí nós vamos sim tá assim mais dispostos a discernir as coisas, a ter mais entendimento dessas verdades que o Senhor tem nos dado, de praticá-las, que é o mais importante. Assim, devem ser com todos os trabalhadores de Deus. Estamos mais completamente convencidos de que somos aptos para a obra de Deus, na medida que a natureza é trazida sobre o poder da cruz e a navalha afiada do auto-julgamento. A vontade própria nunca pode ser disponibilizada no serviço de Deus. Não, ela deve ser deixada de lado, se quisermos saber o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro serviço. Infelizmente, uma grande quantidade daquilo que passa por serviço que, se julgado à luz da presença divina, seria visto como um fruto da vontade inquieta. Isso é muito solene e exige nossa mais sincera atenção. Não podemos exercer uma censura muito severa sobre nós mesmos, exatamente nisso. O coração é tão enganoso que podemos ser levados a imaginar que estamos fazendo a obra do Senhor, quando, na realidade, estamos apenas agradando a nós mesmos. Mas, se quisermos trilhar o caminho do verdadeiro serviço, devemos buscar estar cada vez mais separados da natureza. O obstinado Levi deve passar pelo processo típico de lavar-se e barbear-se antes de poder ser empregado naquele serviço elevado que ele foi designado pela nomeação direta do Deus de Israel. Se os irmãos quiserem... É que eu lembro assim as passagens, mas eu não gravo, eu não sou de gravar muito, mas para nós, né, a nossa natureza, ela tem que estar mortificada, né? Tem a passagem que fala, né, que o correto é a nossa natureza carnal está no lugar de morte. E
E nisso ele dá o exemplo da navalha, né, que é o nosso autojulgamento. Trocando agora em miúdos, eu penso que entendo que só também do autojulgamento podemos estar nesse exercício prático, né, da leitura da palavra de Deus, né, da separação, né, quando a palavra nos exorta a, a não nos contaminar com o pecado, deixar a carne no lugar de morte, na posição de morte. E isso se inicia, como está aqui no parágrafo, né, desse auto-julgamento. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, irmão Jefferson? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, temos que ter essa fé de considerar a carne, né, nossa natureza, né, já morta, né? Ela foi crucificada, né? Foi lá na cruz. Quando Cristo morre ali, nós morremos também. Então, o eu, ele não pode mais existir. Principalmente nas coisas concernentes à adoração. As coisas do Senhor. Porque no nosso dia a dia não tem como, né? A gente ainda está aqui num corpo, né, de carne, nossa natureza ainda está aqui. E às vezes a gente pode misturar isso, né, o nosso dia a dia e não saber separar as coisas do Senhor. O escritor está trazendo muito claro essa questão, né, da tribo de Levi, né? Todos eram ali de Jacó, né, Israel, né, as 12 tribos, mas uma tribo foi separada, né? Mas eles eram todos iguais, pecadores, todos iguais. Mas tinha uma tribo ali que o Senhor separou para o seu ministério, para o seu serviço. E ela tinha que ser diferente das outras, né? Então, é tipo isso, né? É a igreja hoje, né? Somos nós separados para o Senhor, separados para a noiva, né, do Cordeiro, a noiva de Cristo, a igreja de Deus. Então, temos que também buscar esse caminhar, esse andar, né, conscientes disso. E principalmente na nossa adoração, né, tudo que concerne aí a parte espiritual, a parte de adoração ao Senhor, a gente tem que se lembrar desse julgamento próprio e antes até do julgamento próprio, do entendimento. Será que se eu estou entendendo mesmo que a verdade, será se eu creio realmente na verdade da morte lá na cruz, que eu já morri? Porque, infelizmente, nós fomos doutrinados, né, a maioria de nós na religião, e a religião toda é voltada para o homem, né? O centro é o homem nascido de Adão, não o homem nascido de Deus, não Cristo, mas o homem nascido de Adão. Esse é o foco, é o homem, né? É as obras, é o que ele faz, é o que ele escolhe. Então é ele que escolhe, é ele que decide, é ele que faz tudo. Então é ele que vai reunir o povo, é ele que vai na adoração dar oportunidades, falar quem prega, quem canta, quem faz. Então a reunião é toda focada no homem, ele dizendo que é Deus quem está fazendo, mas é ele fazendo tudo. É ele tomando a direção de tudo e dizendo que é o Senhor que está fazendo. É totalmente isso, é dessa forma que nós fomos também no passado doutrinados. Então é muito importante hoje entender que esse eu, como você bem falou, tem que estar no lugar de morte. Ele não pode mais existir, principalmente na reunião. Numa reunião de assembleia, no momento de ministração da palavra, de uma oração, de um louvor, seja do que for, que concerne aí a uma entrega, né, ao serviço, ao ministério, ao Senhor, né, o Senhor não vai aceitar. Então é extremo mesmo, como é radical, é exclusivo, é assim, totalmente, a carne para nada serve.
A carne para nada aproveita. É inimiga de Deus. Então, é uma total contradição um homem espiritual se dirigir ao Senhor na sua forma carnal. Então, isso não pode realmente acontecer, porque vai entristecer o Espírito Santo, o Senhor não vai receber essa adoração, porque ela foi feita na carne, e a carne é inimiga do Senhor, a carne para nada aproveita. Então, por isso que, antes de tudo, é importante entender, né, discernir bem as coisas, porque o nosso culto ele é racional, né, para depois o julgamento próprio a todo tempo, né, antes de falar, antes de orar, antes de pedir um hino, antes de visitar alguém, ou de levar um folheto, de falar alguma coisa da parte de Deus, é muito importante. A comunhão, né, com o Senhor, como você falou, a leitura da palavra e esse auto-julgamento de que se realmente é para falar. Perguntar ao Senhor, às vezes a gente não pergunta, né? A gente fala e não pergunta, porque a gente, vou falar da palavra de Deus mesmo, aquela pessoa ali começou a falar e vai ser importante falar da palavra de Deus, não vou perder tempo. Mas antes disso foi feita uma oração, foi feito um exercício, uma consulta. Senhor, queres que eu fale? O que eu devo falar? Como falar? Quando falar? Ou quanto falar? Então, às vezes, falta muito em nós essa oração, essa submissão, essa dependência, né, do Senhor, para que Ele possa realmente nos usar ali e não nós querendo usá-lo. Acredito que é por aí. É importante essa que o irmão falou, porque a gente tá lendo, né? A gente ouve os irmãos também comentando e a gente está tratando aqui de número, primeiro a gente veio Levítico e agora nós estamos no estudo de números, e a gente vê que pegando um pouquinho do que o irmão Isaac falou, a religião em si, ela sempre nos mantém antes do véu. E olhando sempre para nós mesmos. E não tirando nossa visão de contemplar que nós temos esse acesso e que o véu foi rasgado diretamente com nosso Deus e Pai, com nosso Senhor. Então, assim, a religião nos limitava. Aí que cada irmão pode estar se julgando. Se foi religiosidade, se foi pecado, se foi má doutrina, mas a religião nos amordaçava a eu não vou dizer a carnalidade, mas a não ter nossa devoção após o véu, porque sempre houve a limitação. A religião faz isso. E aí essa explicação que o irmão traz nos, nos enche de gozo para que a gente busque esse caminhar, né, de sermos lavados pelo poder da palavra de Deus. Né? Quanto mais nós caminharmos em dependência e remindo o nosso tempo, por isso que eu creio que irmãos e irmãs têm seus exercícios particulares, têm seus exercícios em família, exercícios em assembleia, e tudo isso
como o irmão citou uma palavra muito importante, independência. Independência. E o Senhor, como ele usou de graça para essa tribo aqui, ó, Levi, que eram ferozes, aí eles citam o que a tribo de Levi era antes, né, de receber esse chamado, né, e ter essa ser mais elevado do que as outras tribos, porque serviam diretamente ao Senhor. Olha, é olhar para nós como a graça quando nos alcança. Quem éramos nós antes de o Senhor nos alcançar? Né? Aquela questão de será que imagine as outras tribos olhando para Levi e achando que a tribo de Levi não merecia ser a tribo de serviço ao Senhor. E o Senhor, e aí, lembrando que o Senhor tirou todos do Egito. Todos. E aí a gente entende como a graça ela já era riquíssima lá no Antigo Testamento e superabundou na igreja, como fala o apóstolo Paulo. Irmãos, graças ao Senhor, já são 9h29, 9h30. Vou estar tirando a gravação na próxima sexta, o Senhor permitindo. Vamos começar daqui, mas antes de prosseguir, para examinar particularmente o trabalho e serviço dos levitas. A partir desse ponto, voltando aqui para a tela do Meet. Ivonildo, está acordado, irmão?